Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, hoje a palavra está uma bênção. Deus falou muito forte no meu coração e Ele quer que eu traga uma mensagem para você, porque Ele tem uma obra para fazer e tudo vai começar quando você abrir o seu coração, quando você der lugar ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que recebem a palavra, mas elas não estão dispostas a mudar de vida, a tomar novas atitudes, a se posicionar diante de algumas situações e até mesmo a renunciar ao pecado. E é por isso que muitas vezes você não vê mudança na sua vida. Mas hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode se voltar para o Senhor e Ele se voltará para você. Amém? A Bíblia diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, se você der um passo em direção a Deus, Ele também dará um passo em sua direção. Glória a Deus. E aí eu peço, irmãos, que vocês fiquem até o final, porque depois dessa palavra, nós vamos fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, seu trabalho e tudo mais que for importante para você. Eu também vou orar por aquilo que tem pesado o seu coração. O Espírito Santo já me mostrou que muitos de vocês estão com o coração pesado, sem esperança, sem ânimo para trabalhar, para enfrentar a vida. E parece que essa tristeza na alma, essa angústia nunca sai. Eu vou te mostrar por que muitas vezes você sente essa tristeza, esse vazio. E Deus vai preencher o seu coração com leveza e com paz. Amém? Irmãos, eu quero agradecer também a todos vocês que me acompanham aqui no Brasil, fora do Brasil também. Tem muitas pessoas me acompanhando de vários países e não somente acompanhando, mas compartilhando. Isso é o mais importante, porque assim mais e mais pessoas podem ouvir a mensagem do Evangelho. Então você que tem um parente que ainda não conhece Jesus, que ainda não abriu o coração para Ele, você pode ser um instrumento do Senhor para salvar vidas. Por isso eu peço que sempre vocês compartilhem, envie para aquele amigo que você não conversa há tanto tempo. Deus pode te usar na vida dele, na vida dela. Amém? Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal. É muito simples, não paga nada. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Então dá uma olhadinha aí, vê se você já se inscreveu. Se não, é só clicar nesse botão e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho para você receber os próximos vídeos no seu celular, onde você estiver, tá ok? E por fim, eu quero agradecer a todos vocês que já se tornaram membros aqui do meu canal. Irmãos, tem sido uma bênção. Milhares e milhares de pessoas estão sendo ajudadas, socorridas através de vocês. Crianças carentes na África, nas Filipinas, crianças órfãos. Eu não sei se vocês sabem, mas nas Filipinas, milhares e milhares de crianças moram nas ruas porque elas fogem de casa por causa de violência, por causa de abusos. Então elas ficam nas ruas, vulneráveis. Mas tem um casal missionário que eu tenho ajudado com a ajuda de vocês e eles têm feito um trabalho incrível. Tem sido uma bênção. Recentemente eles construíram um refeitório para as crianças e agora estão podendo atender mais e mais crianças e famílias. Então, se você deseja fazer parte desta obra também, clique no botão Seja Membro, está bem aqui embaixo do vídeo e assim você vai poder contribuir com essa obra maravilhosa, tá bom? Irmãos, para começarmos um momento de meditação na palavra e depois a oração, eu quero ler com vocês uma passagem que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse e que tem uma mensagem muito importante para nós. Olha o que o Senhor Jesus diz para mim e para você. Sei de tudo o que você faz. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Amém? Irmãos, essa passagem está registrada na carta à igreja de Éfeso, onde Jesus usa o apóstolo João para elogiar a fé, a dedicação daquelas pessoas, mas também para criticá-los por terem se afastado dele. E por fim, Jesus convida eles a analisar os seus erros, se arrepender dos seus pecados e voltarem ao primeiro amor. E essa palavra serve para nós também, irmãos. Quando a gente está naquele primeiro amor, parece que existe uma paixão tão grande, não é verdade? A gente fica apaixonado por Jesus, pela sua palavra,
Eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo convertido, a paz de Jesus era tão forte dentro de mim que eu queria contar para todo mundo daquela transformação que eu estava vivendo. E eu me lembro que eu lia a Bíblia de manhã, de tarde e às vezes até à noite. Eu queria ler a Bíblia toda e em pouco tempo eu já tinha lido todo o Novo Testamento, porque eu estava apaixonado por Jesus. Eu sei que talvez você já passou por isso, você já experimentou esse amor tão grande. Você entendeu o quanto você é pecador e o quanto Jesus te ama e o quanto Ele já te perdoou. E então você começa a pensar: como eu pude viver sem Jesus todos esses anos? Como eu pude ficar tanto tempo longe do Senhor? E aí é nesse momento, irmãos, que nós também passamos pela frustração, porque a gente tenta abrir os olhos das pessoas e a gente percebe que nem todas estão no mesmo ritmo, estão na mesma frequência que nós. Nem todas querem saber dessa transformação, nem todas estão dispostas a mudar de vida. E então você começa a conviver com essa paz, com essa alegria que o Espírito Santo começa a gerar dentro de você, mas ao mesmo tempo você convive com a frustração, com o desânimo, até mesmo porque o inimigo tenta fazer de tudo para que você desanime. Eu me lembro, irmãos, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu queria frequentar todos os cultos, eu queria participar de todas as vigílias, reuniões de oração, eu participava do louvor, eu participava dos acampamentos que tinha na igreja, tudo que estava relacionado a Deus, a sua palavra, eu queria estar dentro, irmãos. Eu era tão feliz, tão completo, que eu queria dividir essa sensação com a minha família, com os meus amigos. E muitas vezes, eu confesso para vocês, irmãos, eu era um crente chato, um crente bitolado, sabe? Porque eu chegava a levar 2 Bíblias na escola. Eu achava que só dependia de mim para que as pessoas fossem transformadas. Mas aí eu fui me frustrando, sabe por quê? As pessoas começaram a me recusar, as pessoas não queriam ficar perto de mim. Eu me sentia frustrado porque, afinal de contas, Jesus mesmo disse: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho". Mas a verdade é que eu não estava tendo resultados. E somente com o tempo eu fui percebendo que quem faz a obra realmente é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido muitos testemunhos aqui no canal, no meu Instagram, de pessoas dizendo que foram salvas, transformadas, porque começaram a orar junto comigo aqui de manhã e à noite. Mas, irmãos, tudo isso acontece hoje porque eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi a entregar a Ele os meus fardos, minhas preocupações e, principalmente, eu comecei a confiar que quem salva, quem transforma, quem muda o coração de um ser humano, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que você possa ter esse entendimento também. É através do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado e somos salvos por Jesus. Então, irmãos, essa palavra que Jesus entregou à igreja de Éfeso, ela fala algo muito interessante. Ele diz assim: "Eu sei de tudo o que você faz. Você sofreu por causa do meu nome, com paciência, sem desistir." Então aqui Jesus começa a elogiar essa igreja e ele diz: "Olha, vocês têm sofrido com paciência, vocês têm perseverado." Irmãos, essa palavra é para mim, é para você também. Você tem perseverado, você tem sofrido muitas vezes por assumir que você é de Jesus, que agora você quer buscar as coisas de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem de Jesus não acaba aqui. E ele continua dizendo: "Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio." Ou seja, você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, eu estou falando aqui da minha história, das minhas experiências. E eu quero dizer para vocês que eu também perdi esse amor ao longo da caminhada. Por muitas vezes, irmãos, por causa das lutas, das perseguições, eu me acovardei, eu parei de buscar ao Senhor como eu buscava. Teve um momento em que eu me frustrei muito na área sentimental, e aí eu não tinha vontade de orar, de ler a Bíblia. Foi uma luta que eu passei. E infelizmente eu não consegui persistir nesse primeiro amor, nessa paixão que eu tinha por Jesus. Por isso eu quero falar com você aqui agora, você que se esfriou na fé depois de uma decepção amorosa. Volte o seu coração para Jesus, porque Ele quer curar a sua ferida, Ele quer te dar um recomeço. Amém? Se você puder ler na sua Bíblia daqui a pouco, leia aí o que está escrito em Jó, capítulo 5, o versículo 17. Lá está escrito que Deus faz a ferida, mas Ele também cura. Então creia que se Deus permitiu essa ferida, Deus quer curá-la também.
Eu sei que, infelizmente, as pessoas, até as mais próximas, elas podem nos trair, nos abandonar, virar as costas para nós a qualquer momento. Mas Jesus nunca nos abandona. Ele sempre esteve aí com você, enxugando cada lágrima sua, te oferecendo o consolo que você precisa para seguir em frente. E tudo que você deve fazer é parar de ficar se lamentando, focando no passado e olhar agora para Jesus, porque Ele vai te tirar dessa situação. Amém? Não é porque as pessoas da igreja te desapontaram que Cristo também te desapontou. Irmãos, nós somos seres humanos e por mais que nós busquemos a Deus e tentemos viver de acordo com a sua palavra, nós também somos cheios de falhas, defeitos e por isso acabamos nos ferindo e até ferindo ao nosso próximo. Mas irmãos, Deus não é assim. Ele não é como o homem. Ele é perfeito e Ele cuida de você o tempo todo. Então volte para o Senhor, porque Ele vai cuidar dessa mágoa, Ele vai tirar de você todo o mal, tudo aquilo que te desanima hoje. E eu creio, você não chegou aqui por acaso. Deus já está falando contigo e Ele vai mudar a sua história. Amém? Basta que você creia. Pare de focar nos problemas e olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém? E aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo voltar ao primeiro amor, aquela paixão que eu tinha pelo Senhor? Como que eu posso me reerguer e começar de novo a nova caminhada com Deus? E aí, quando eu olho para esse texto de Apocalipse que eu li para você, eu percebo que Jesus já nos deixou o caminho pronto, através de 3 passos simples. E o primeiro deles é que você tem que olhar para onde você caiu. Foi isso que Jesus disse para aquela igreja e Ele está dizendo para você hoje. Isso significa que você precisa identificar as coisas que te fizeram se afastar do Senhor. Faça agora aí uma autoanálise, reflita sobre a sua vida e busque se lembrar como e quando a chama do Espírito Santo começou a se apagar no seu coração. Talvez seja um pecado que você deixou entrar na sua vida. Sabe aquele pecadinho que você já tinha resistido a ele, você tinha abandonado e de repente você começa a trazer de volta para você? Você começa a praticar algumas coisas que antes você era mais duro, você era mais persistente e agora você vai cedendo aos poucos. Então veja onde foi que você caiu. Uma vez eu estava perguntando a Deus, irmãos, sobre por que eu tinha me esfriado espiritualmente. E eu me lembro que Deus me trouxe à memória a história de Davi. E a Bíblia conta que Davi era um homem de guerra, ele já era o rei de Israel, mas teve um momento em que ele afrouxou. Ele decidiu não ir para a batalha. E ele começou a ficar tranquilo, só passeando pelo palácio, desfrutando das coisas boas que ele conquistou com muita luta, com muita oração. E foi naquele momento em que ele parou de lutar, ele parou de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E ali foi a sua queda. Davi, a partir daquele dia, ele caiu em tentação e colheu muitas consequências ruins. A Bíblia diz que enquanto ele caminhava pelo palácio, ele cobiçou uma mulher tomando banho. Aquela mulher era casada, mas ele ficou tão seduzido, ele ficou hipnotizado pela beleza daquela mulher. E naquele momento ele não pensou 2 vezes. Ele mandou os seus guardas, os seus servos, trazerem ela até a sua presença. E mesmo descobrindo que ela era casada, e ela era casada com um soldado de sua confiança, mesmo assim, Davi ficou cegado pelas suas paixões. E ele então decidiu se deitar com ela e ainda mandou seu marido ir para a frente da batalha para morrer. Irmãos, olha que tragédia, olha que terrível é o nosso coração. Tem uma frase que diz assim: os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então você nunca pode achar que é bom o suficiente, que você já é muito santo, não. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então preste muita atenção onde você caiu, porque você vai reparar que muitas vezes você deixou o pecado entrar no seu coração. Muitos pecados que você já tinha vencido anteriormente, de repente começam a retornar na sua vida, tá ok? Preste muita atenção, talvez se foi uma ferida na alma, uma decepção na igreja, na sua própria família. Fique atento aonde você caiu. E aí vem a segunda dica que Jesus nos dá. Ele diz: arrependa dos seus pecados. Ou seja, ore a Deus, peça perdão, reconheça que você errou de deixar o seu primeiro amor
e com isso deixar que outras coisas dominem o seu coração. E não se preocupe com palavras bonitas. Deus não liga para suas palavras. Ele quer saber o que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração sincero, arrependido. E pode ter certeza, Deus está olhando para você agora. Ele sabe das vezes em que você chora, em que você se sente mal por saber que está afastado do Senhor. Irmãos, eu estou falando para muita gente aqui que tem boa condição financeira, nada aparentemente está faltando, mas essa pessoa tem um vazio na alma. Ela conhece a palavra e você que está me ouvindo aqui, você sabe aonde foi que você caiu, você sabe que precisa se voltar para o Senhor. E é por isso que agora vem o terceiro passo que você precisa dar. Jesus disse: volte a praticar as obras que no início você praticava. Ou seja, se antes você costumava dedicar mais tempo amando, servindo a Deus e ao seu próximo, agora você deve fazer isso novamente. Se você participava dos cultos, das reuniões de oração, das vigílias, traga isso para a sua vida novamente. Amém? Se você participava de algum ministério na igreja, se você orava mais, se você praticava o jejum e até mesmo meditava na palavra diariamente, comece a fazer isso de novo e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai queimar novamente o seu coração com a presença dele. Você vai voltar a sentir alegria, uma razão para viver, mas para isso você tem que fazer coisas novas. Você tem que arregaçar as mangas, sacudir a poeira e sair da onde você está. Amém? Tem pessoas aí que estão me ouvindo que estão no deserto há tanto tempo que elas já se acostumaram com a derrota. Não acreditam que algo novo pode acontecer. Irmãos, tem uma frase do Albert Einstein que diz assim: é loucura continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, irmãos, não podemos querer algo novo se nós estamos fazendo coisas antigas, coisas velhas que já não resolvem mais. Nós precisamos dar um passo de fé e Deus virá em nossa direção. Amém? Você se lembra do filho pródigo? Ele estava lá perdido no mundo, longe do seu pai, longe da comunhão com o Senhor. E ele então começou a passar necessidade extrema. E a Bíblia diz que ele via os porcos comendo lavagem e nem isso era dado a ele. Então, ao passar fome, ao chegar no fundo do poço, ele se lembrou do pai. E ele então pensou: se eu voltar para o pai, eu não vou pedir nem para ser tratado como filho, mas somente como um dos seus empregados, porque até mesmo seus empregados são tratados melhores do que eu estou passando aqui. Irmãos, quando ele decidiu voltar ao pai, o pai, percebendo a sua presença, correu ao seu encontro, lhe deu um grande abraço. E naquele momento ele não o acusou pelas coisas erradas que tinha feito, ele não o castigou, nem julgou pelos seus erros. Pelo contrário, o pai o abraçou, o beijou, colocou uma roupa nova nele, colocou um anel no seu dedo e começou a festejar, porque aquele filho estava morto espiritualmente e agora voltou à vida. Aleluia! E eu creio que muitos de vocês aqui estão passando exatamente pela mesma situação. Vocês querem voltar para o Pai, mas ao mesmo tempo tem aquele incômodo. O que Deus vai achar de mim? Eu tenho vergonha do meu Pai. Irmãos, não pensem dessa maneira. O Pai jamais os rejeitará, pelo contrário, Ele vai restaurar a vida de cada um de vocês. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você foi tocado por esta palavra, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E enquanto isso, eu vou fazer uma oração por você. E no final, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer profundamente, Pai, por esta palavra tão necessária. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa força, a nossa esperança, a nossa salvação. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora para Te louvar pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Oh, meu Deus, eu sei que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, o Senhor permanece fiel. E quantas bênçãos nós já temos recebido. Pai, por isso eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandonou, jamais apontou o dedo, jamais nos castigou. Nós é que colhemos as consequências ruins pelos nossos atos. Mas neste momento, meu Pai, eu abro o meu coração e eu te peço, ó Deus, que de acordo com a sua bondade, a tua grande misericórdia,
Pai, estenda tuas mãos de poder e de amor sobre cada um dos meus irmãos aqui representados. Pai, quantos agora estão aflitos porque sabem que estão pecando, sabem que estão desobedecendo a tua palavra. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor não está aqui para nos acusar. Pelo contrário, o Senhor nos convida hoje para estarmos mais próximos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E é somente com a ajuda do Teu Espírito Santo que nós conseguimos vencer as obras da carne, as tentações mundanas, os prazeres da nossa carne. Ó, Jesus, nos ajude a voltarmos ao primeiro amor, a nos lembrarmos onde foi que caímos, o que foi que causou a nossa frieza espiritual. Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai, por termos nos afastado de Ti, por permitirmos que essa chama do primeiro amor parasse de queimar dentro de nós. Senhor, nós lembramos com muita saudade das grandes experiências que vivemos contigo. Quantas memórias boas nós temos, meu Pai, dos tempos da igreja, dos tempos do louvor, das vigílias de oração. Senhor, nós temos saudades de Ti, Pai, e nós estamos aqui agora abrindo o coração, Jesus. Venha, Senhor, e aquece a nossa alma. Queremos aprender da Tua palavra diariamente, queremos praticar boas obras, queremos socorrer os necessitados. Ó Senhor, meu Pai, esta mulher e este homem que já participaram da Tua obra, já fizeram a obra, já pregaram no altar, já ganharam muitas vidas para Jesus, mas hoje se sentem inoperantes, impotentes. Jesus, tira toda mentira do diabo na mente delas, Pai. Eu não aceito, Pai, que os Teus filhos permaneçam aprisionados na alma, aprisionados na mente por causa do medo, da vergonha, da opinião das pessoas. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada uma dessas pessoas, Pai. Não aceito, meu Pai, que elas continuem aprisionadas no pecado. Jesus, o Senhor nos chamou para a santidade, para a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, meu Pai, nos faça lembrar de tudo aquilo que nos dá esperança, de tudo aquilo que nos fortalece contra o pecado, contra o desânimo, contra as decepções, Pai. Quantas pessoas agora, meu Deus, estão decepcionadas, Pai, porque foram feridas na alma, no momento em que mais precisaram do socorro da igreja, no momento em que mais precisaram de uma palavra amiga, de um pastor, de uma liderança. Elas foram machucadas na alma. Oh, meu Pai, eu sei que esse casal, Pai, tem passado por tribulações, esse casal tem enfrentado tempestades, muitos desafios na sua vida conjugal. O amor que antes queimava no coração deles, agora tem se apagado dia após dia, por causa das brigas, dos desentendimentos. Jesus, quebra agora, Senhor, todo o poder do mal, toda discórdia, toda confusão nesse relacionamento. Ó Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor, e tira toda mágoa, toda tristeza, toda angústia na alma. Jesus, eu vejo agora muitos filhos que foram rejeitados pelos pais, muitos filhos que foram tratados com ódio, com raiva, não receberam amor dentro da sua própria casa. E hoje são pessoas feridas, não conseguem amar ao Senhor, até mesmo porque elas comparam o amor falho de um pai com o Teu amor, Senhor. Ó, meu Deus, cura as feridas, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que jamais nos tratará de acordo com as nossas falhas. Ó Jesus, manda embora agora, Senhor, toda angústia na alma, toda depressão, toda recordação na nossa mente que tira as nossas forças, a nossa vontade de viver. Jesus, restaura, Senhor, cura palavras que foram lançadas contra nós. Jesus, dá um basta nisso hoje. Em Teu nome, Jesus, eu repreendo todo demônio que tem se levantado contra essa pessoa, que tem trazido mais angústia, mais tristeza, morte, pensamentos de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu mando embora agora todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus, todo mundo que está sentindo uma opressão, uma tristeza, uma angústia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja liberta. Você, homem e mulher, que tem sentido uma angústia, um aperto no coração, eu mando embora, em nome de Jesus, todo mal contra a sua vida e declaro: você é liberto pelo sangue de Jesus e pelo Seu nome, que está acima de todo nome. Senhor, guarda-nos debaixo da Tua proteção, do Teu amor
e do teu cuidado. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma.
Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6,
onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos.
Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti,
nenhum mal poderá nos abalar, porque a tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.
Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.